o senhor como educador, o senhor falando me lembrou muito um autor que o senhor deve conhecer, que é o Paulo Freire. Claro. Né, essa coisa da pedagogia da indignação. E aí o senhor, justamente eu acho que por ser educador, o senhor lançou o Pacto pela Educação. Né? O senhor conseguiu recursos, salvo engano no BID, né? Aí acima de 300 milhões e 200 tal. milhões de dólares. Então, aí o senhor falou dessa questão da visão pedagógica que o senhor tem da educação, mas aí ficou muito obscura a questão da infraestrutura das escolas. Né? Porque não adianta você ter esse pensamento e essa ideia do que é educação se as crianças estão estudando em escolas com goteira, né? Escolas que não têm quadro. E a gente vê que isso acontece muito, sobretudo no interior do estado. Eu sei que aqui Belém tem exemplos de boas escolas e com uma infraestrutura assim, de primeira linha. Só que a gente tem também escolas do interior do estado que eu acho que alguns números talvez ajudem a gente a pensar nisso. Deixa eu só até brincar um pouquinho, na verdade, com isso, porque tem gente que diz que eu gosto de número. Eu não gosto de número, não, eu gosto de gente. Mas eu acho que se você não conhecer números, não trabalhar a questão do número, você pode terminar sendo muito perverso com as pessoas. Deixa eu te dizer, nós devemos ter mais ou menos 1.000 escolas estaduais. Dessas 1.000 escolas, nós tínhamos aproximadamente entre 600 e 700 que precisavam de algum tipo de reforma, quando nós chegamos. Vê bem os números que eu estou te dando. O que nós fizemos? Nós partimos para um processo de algumas, minimamente, fazer algum tipo de intervenção, outras fazer alguma intervenção mais profunda. Nós já alcançamos aí umas 350 escolas, porque nós estamos também construindo escolas novas. Então nós tivemos que pegar recurso para construir nova escola e recurso para reformar essa. Então é claro que nós ainda temos algumas escolas ruins, sim. E eu não sou hipócrita de tentar negar isso. Se você tinha 700, nós já conseguimos aí umas 350 de dar um outro perfil e estamos construindo algumas novas, você tem ainda umas 300 escolas complicadas. O que nós percebemos e fizemos? Bom, para vocês terem uma ideia, o que foi mais preocupante foram os indicadores. Quando nós chegamos, eu pedi para a turma me fazer uma avaliação do quanto os nossos meninos, na quinta, na oitava e na terceira série, quanto por cento deles havia apreendido aquilo que seria o mínimo desejável em português e matemática. Veja bem isso que eu vou dizer para vocês. Na quinta série, se identificou que só 14% dos nossos meninos haviam alcançado o patamar mínimo em português e 9% em matemática. Vocês têm claro, quem não sabe português e matemática, como é que vai saber física, química, biologia? Não tem chance. Na oitava série, 12% em português e 6% em matemática. Na terceira série, manteve o 12% em português e caiu para 3% em matemática. Aí eu fui ver o seguinte, quanto é que nós estamos investindo por ano, gastando por ano em educação? Nós gastamos alguma coisa em torno de 2 a 2,5 bi. Os municípios gastam algo semelhante. Então você tem um Estado, ou uma sociedade, para ser mais claro, que gasta alguma coisa em torno de 5 bi por ano e que 3% sai com o mínimo desejável em matemática. Se a gente quisesse fazer um raciocínio grosseiro, seria dizer que você tem 4.850 que estão indo pelo ralo. Já que 3% dos 5 bi daria 150 milhões. Isso nos levou a dizer o seguinte, bom, então o que nós vamos fazer? Quem é que pode nos ajudar nisso? Eu estou contando para vocês uma história de 2011. Aí o BID tem uma experiência latino-americana e tal, o que deu certo, como deu certo, aonde deu certo. Aí chamamos o BID. O BID veio, depois de nós termos uma conversa e dizermos o que nós estávamos pretendendo, eles se empolgaram e toparam ser parceiros.
Esse projeto, cujo embrião é do primeiro quadrimestre de 2011, foi assinado no final do ano passado. Entende quando eu falo a história dos 4 anos? Que é pouco. Então o senhor diz que não teve tempo ainda, Não, nem vê, desse recurso ser aplicado, o projeto né? foi, não, na verdade, para tu teres uma ideia, chegaram os 12 primeiros milhões desse projeto. Nós estávamos investindo, porque é a questão das escolas, mas o que é importante é que esse projeto ele trabalha com alguns segmentos. Onde a questão da reforma da escola, ou seja, da parte física, é um segmento. Mas a questão da formação permanente dos professores é muito mais importante do que a parte física. Nós tivemos um processo importante de recuperação salarial. Aí você vai dizer, mas você acha que o professor é bem pago? Não, não acho que o professor seja bem pago. Mas eu posso dizer para vocês o seguinte, hoje o Pará paga um dos 7 maiores salários do Brasil. Não significa que isso é bom, não é isso que eu estou dizendo, pelo amor de Deus. Porque nessa época sempre vai aparecer dizendo, disse que o servidor, que o professor é bem pago, porque ele não vive disso. Essa conversa toda que a gente sabe. Não, vamos discutir as coisas com seriedade. Não é bem pago, não. Nenhum servidor público, com raríssimas exceções, tá, de determinadas categorias, todo mundo sabe. Na verdade, salário no Brasil ainda é baixo na relação capital e salário. Mas o que é fato é que já não é o que era no passado. Mas para nós tem um outro ponto que é importante. É essa compreensão de que a escola tem que ser, de fato, um locus privilegiado, ou seja, um local privilegiado de formação mais do que simplesmente da informação. E esse é o sentido do Pacto pela Educação. Tanto que aí ele procura ter as empresas também participando da discussão do Conselho. Tá? Não é pelo dinheiro simplesmente, mas é pelo olhar. Ou seja, a empresa precisa entender que se a educação não for boa, ela jamais terá efetivamente uma produtividade que ela deseja. Então, o desafio da educação não pode ser um desafio de governo, tem que ser um desafio de sociedade. Eu admiro muito o que o senhor fala nesse sentido da educação, assim, me surpreende muito. Mas o senhor acha que nesses 4 anos, se o senhor for reeleito, conseguirá colocar isso em prática? Eu te diria o seguinte, eu te diria que o projeto, primeiro, ele está formatado. Segundo, ele foi aprovado pelo BID. O financiamento foi aprovado, nós assinamos no final do ano passado. Tá? Você está montando os conselhos, porque o importante é que essa transformação tem que acontecer na escola, no chão da escola. Não adianta isso acontecer simplesmente aqui na SEDUC. Entendeu? Então, qual foi a ideia? É que a gente teria... Porque quando eu fui buscar a questão do recurso, era pelo seguinte, se a gente tirar dinheiro do que hoje está sendo gasto, o sistema, a instabilidade dele, ou o equilíbrio dele é tão precário que ele vai ruir. Então nós tínhamos que criar uma outra alternativa aqui e progressivamente ir migrando. Então é um pouco essa estratégia que a gente está botando em prática. Mas a e que tá expectativa é de começando. ver isso acontecer, então. Tá certo? Claro. O que é que acontece? Então isso é o que a gente está progressivamente realizando. Então se tu prestares atenção, hoje a gente tem um maior número de escolas, já em condições melhores. Hoje, cada sala de aula tem um elemento que faz a mediação do pacto. Hoje nós, por exemplo, estamos rediscutindo a questão dos diretores de escola. Para você ser diretor de escola, eu acho que tem que ter, sim, alguns pré-requisitos, tem que ter algumas exigências. E você tem que ter um processo de formação de diretor da escola. Por quê? Porque o que a gente identifica? Tu tens 2 escolas que têm crianças ou adolescentes que vêm das mesmas classes sociais, que têm mais ou menos o mesmo orçamento. Uma funciona direitinho, a outra não funciona. Então a gestão é um desafio. Sabe? Então você elevar a qualidade da gestão escolar é fato. Tá? Agora também você não pode imaginar que você vai deixar o professor naquela situação crítica da música do Djavan. Sabe lá o que é não ter e ter de ter para dar.
Claro. Sabe? Então é isso que a gente é. Nós estamos montando um sistema de avaliação dos professores. E eu tenho dito, aí faço questão, inclusive, de aproveitar esse momento para dizer claramente. Não é para punir ninguém. É que se a gente não souber, de fato, quais são os limites, nós não sabemos onde é que a gente tem que investir mais. Uma questão que, com relação à educação, governador, eu queria que o senhor me respondesse. Por que o deputado federal Gilson Pinto deixou a Secretaria de Educação? Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nenhum motivo específico para ele ter deixado, tá certo? Tá? Dizer o seguinte, não foi por causa disso ou por causa daquilo. Não. O que eu acho é que a gente conseguiu, depois, inclusive, hoje tem uma estrutura dentro da Secretaria de Educação, que eu até tenho dito muito isso para eles, que você tem 3 ex-reitores ligados à questão da educação. Tá? O deputado Nilson achou que deveria voltar para suas atividades no Congresso. Talvez até por aproximar processo eleitoral, etc. Mas isso é uma decisão dele. Mas o que eu acho que é importante é que a gente conseguiu manter na secretaria e construir uma equipe que hoje eu diria que poucas vezes na história desse Estado se teve um grupo tão identificado com a questão dos desafios da educação. Você tem o professor Alex, que é ex-reitor, que é secretário de promoção social. Você tem o professor Seixas Lourenço, que é ex-reitor, que é o secretário de educação. Você tem o Marcos Ximenes. Então eu te diria, tá, que isso está equipado, e a secretaria está equipada para enfrentar o desafio de construir e botar para rodar o pacto. É porque eu pergunto para o senhor, porque há diversas denúncias na imprensa de que teria havido uns escândalos e mais escândalos dentro da secretaria, né, desvio de dinheiro de recursos públicos dentro da secretaria. Tu acha que se tivesse existido isso, o Diário não tinha colocado já isso há muito tempo? Eu não me lembro disso. Não me lembro dessa história, não. Essa história, eu me lembro de manchetes do Diário inventando muitas coisas. Essa invenção, eu acho que eles não chegaram a isso. Eles chegaram longe, né? Foi desde foto de que não era a Santa Casa. Chegaram na Santa Casa, isso é verdade. Botavam criança na caixa, ao Hospital de Honduras, tá certo? Inclusive, o senhor já tem o retorno dessa denúncia aí, porque foi comprovado, né, que era tudo, que nada era verdadeiro, mas aí foi até... o princípio jornalístico é esse, né, Andréia? Que assim, você dizer uma coisa... Você tem que ter muito cuidado, porque para você desdizer depois é um processo muito mais complicado. E nunca tem o mesmo destaque, né? Nunca tem o mesmo destaque. Sabe qual é a minha aposta? Nisso que nós estamos fazendo aqui.